Saudamos aos nossos queridos irmãos e amigos em Cristo Jesus para o estudo desta lição número 12 deste trimestre, o Ministério Urbano no Tempo do Fim. Vamos orar ao nosso Deus antes de iniciar o estudo. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos aqui buscando a Tua glória, a Tua face, a Tua presença, buscando mais intimidade com o Senhor, para conhecermos melhor os Teus planos para nós, a missão monstruosa e grandiosa que o Senhor tem para nós, impossível de alcançá-la e cumpri-la por nós mesmos. Necessitamos da Tua graça. Derrama sobre nós o Espírito Santo e faze-nos grandes em Jesus Cristo. Que pensemos grande e que idealizemos grandes coisas para o nosso Senhor, para evangelizar o mundo e preparar o mundo para a volta de Jesus. É em nome dele que pedimos. Amém. Queridos amigos e irmãos, o Ministério Urbano no Tempo do Fim. O desafio hoje são as grandes cidades. O evangelismo adventista tem focalizado muito as áreas rurais, as cidades pequenas, mas nós temos um desafio gigantesco com as grandes cidades. Por quê? Mais da metade do mundo nunca ouviu falar de Jesus. Estamos há mais de 2.000 anos pregando o Evangelho. E nesses mais de 2.000 anos, ainda menos da metade ouviu falar de Jesus. Pense um pouco nisso. Mais de 50% da população mundial nunca ouviu falar de Jesus, nunca pegou uma Bíblia na mão, não conhece o Evangelho. É um desafio que, humanamente, eu diria, impossível de cumprir com esta tarefa. Mas o Espírito Santo, assim como usou os 12 discípulos batizados pelo Espírito Santo, lá no primeiro século, no alvorecer e no nascer da igreja cristã, 12 discípulos batizados pelo Espírito Santo, a chuva serôdia do Espírito, a chuva temporã do Espírito Santo. Agora o Espírito Santo vai usar 144 mil discípulos batizados pela chuva serôdia do Espírito Santo. É um desafio que nós só podemos cumprir com a ajuda do Espírito Santo. Dos 55 países menos evangelizados no mundo, 97% da população vive dentro da janela 1040. Eu não sei se você já ouviu falar, certamente sim, da janela 1040. O que é isso? A janela 1040 é uma faixa enorme que pega todo o norte e oeste da África e a Ásia. Esta região, o norte da África e o oeste da África e a Ásia, esta região tem a maior população não evangelizada do mundo. São países que proíbem o evangelismo. Existe pena de morte para quem for achado com a Bíblia, ou evangelizando, ou dando estudos bíblicos. São 2/3 da população mundial que vive nesta faixa chamada de janela 1040. Cerca de 4,4 bilhões de pessoas vivem nesta área não evangelizada. Pense um pouco. Pessoas que vivem ali, 90% da população que vive nesta janela 40, norte da África e Ásia, nunca ouviu falar do Evangelho. 85% dos que vivem na janela 1040 são os mais pobres do mundo. As religiões que se desenvolveram na janela 1040 é o islamismo, é o budismo, é o hinduísmo, mas não o cristianismo. Vejam só o desafio. A metade das cidades não evangelizadas no mundo está na janela 1040. Cidades enormes.
imensas. Existem hoje mais ou menos 6.800 línguas e dialetos. Porém, destas 6.800 línguas e dialetos, a Bíblia está traduzida somente em 2.212 dialetos, línguas e dialetos. Vejam só, mais de 4.000 línguas e dialetos existem sem as porções da Bíblia traduzida na língua deles. É somente pelo poder do Espírito Santo. Nós precisamos buscar o batismo da chuva serôdia do Espírito Santo. Por quê? Sem o Espírito Santo, não vamos realizar esta tarefa enorme, gigantesca que Deus nos deu de preparar um povo para a segunda vinda de Jesus. As 3 mensagens angélicas de Apocalipse capítulo 14 são mensagens que Deus nos incumbiu de espalhar para o mundo todo. Visto que muitas pessoas moram nas cidades, precisamos ir às cidades. Isso não quer dizer que você precise morar na cidade, mas você precisa lembrar que o seu campo missionário, o seu campo de ação evangelística está nas cidades. Queridos, na verdade, a urgência quanto ao trabalho nas cidades se intensificou em 2007, quando os peritos em estatísticas das Nações Unidas declararam que pela primeira vez no registro da história humana, a maioria da população mundial, agora, em 2007, passou a viver em áreas urbanas. Antigamente, a maioria da população mundial vivia em zonas rurais. Porém, esta estatística de 2007 das Nações Unidas mostra que a maioria da população mundial passou a viver em cidades grandes. Hoje, o Ministério Urbano se tornou a questão central para a estratégia missionária da Igreja Adventista. Por isso, a Conferência Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia está dedicando uma atenção especial para o Ministério Urbano. Pesquisas têm demonstrado que em alguns complexos urbanos importantes, a maioria das pessoas nunca ouviu falar da Igreja Adventista. Se eles nunca ouviram falar nem de Jesus, se a maioria do mundo nunca teve uma Bíblia na mão, um Novo Testamento na mão, muito menos ouviram falar na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Muito menos ouviram falar das 3 mensagens angélicas. Eu estou desafiando você, meu querido irmão, para orar e jejuar e buscar o batismo do Espírito Santo, porque nós temos que preparar um povo para a volta de Jesus. E Jesus virá em breve. E mais da metade do mundo precisa ouvir as mensagens. Deus tem uma estratégia. Nós temos que entrar no plano divino. Na parte de domingo fala sobre a natureza das cidades. Nas grandes cidades há mais liberdade para se pregar. Parece um paradoxo, mas é mais difícil evangelizar nas zonas rurais. É mais difícil evangelizar cidades pequenas, onde o preconceito é muito grande. Cidades pequenas são cidades dominadas pelo clero, são cidades dominadas por preconceitos. Numa cidade grande, os problemas aumentam, mas também as chances e oportunidades de evangelizar aumentam. Porque as cidades grandes dão mais liberdade e elas têm menos preconceito. São pessoas que têm a mente mais aberta. Os que vivem em cidades grandes têm a mente mais aberta. É mais fácil evangelizar nas cidades grandes do que na zona rural. As cidades reúnem muitas culturas, grupos étnicos, línguas e religiões diferentes. Tradicionalmente, cada grupo tem sua área ou seu território definido. Há maior tolerância para novas ideias nas cidades grandes. Cidades pequenas, geralmente as pessoas têm mente mais fechada, maior o preconceito. Nas cidades grandes há maior disposição para dar ouvidos a novas ideias, novas religiões. Muitas vezes, nos contextos culturais tradicionais fora da cidade, isso se torna mais difícil.
Em Atos capítulo 18, versos 1 até o verso 28, fala da história do apóstolo Paulo como um plantador de igrejas. O apóstolo Paulo era um plantador de igrejas. Vocês sabem que plantador de igreja é um dom do Espírito Santo. Eu louvo a Deus porque Deus deu a mim e a minha esposa esse dom de plantador de igrejas. Nós plantamos dezenas de igrejas no Brasil e aqui nos Estados Unidos plantamos também a igreja de Richmond e agora, já aposentados, acabamos de plantar mais uma igreja na cidade de Jacksonville, aqui na Flórida. Ou seja, quando Deus dá o dom, se torna fácil, porque o Espírito Santo nos conduz nessa direção. Plantador de igrejas como dom do Espírito Santo. Em 1 Coríntios capítulo 9, versos 19 a 23, fala que Paulo, como plantador de igrejas, ele não tinha muitos preconceitos, não. Quem tem preconceitos não planta igrejas. Quase que não ganha almas. Porque para você ganhar almas, você tem que ter mente aberta. Você não tem medo, não pode ter medo de se misturar com o mundo. Você não pratica os hábitos do mundo, os pecados do mundo, mas você se mistura com o mundo. Você se mistura com comunidades não cristãs. Você entra em casas não cristãs. Você frequenta muitas vezes lugares que muitos não gostariam de estar. Mas você, como um plantador de igrejas, você, como Cristo, entra nos lugares onde nunca foram penetrados antes. Você coloca o seu arado para arar terras que nunca foram aradas antes. E você caminha por trilhos que nunca foram palmilhados e caminhados antes. É assim mesmo. É assim que Paulo ia de cidade em cidade plantando igrejas e sendo perseguido, sendo apedrejado, sendo preso, sendo caluniado, sendo mal entendido. Até mesmo os apóstolos de Jesus não entendiam bem as atitudes de Paulo. Ele era um plantador poderoso de igrejas. Ele se fazia de tudo para com todos. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 9, versos 19 a 23, que Paulo fez uso da sua herança judaica para ganhar mais judeus para Jesus. Paulo fez uso da sua cidadania romana para ganhar romanos para Jesus. E ele evangelizou pessoas mesmo dentro da casa de César, em Roma. Paulo usou a sua profissão de fabricante de tendas, usou o seu business, o seu negócio, para alcançar mais pessoas que tinham afinidades comerciais com ele. Então Paulo fez de tudo. Ele usou as afinidades comerciais, ele usou as afinidades da cidadania romana, ele usou as afinidades da sua cidadania judaica, da sua herança judaica. Ele fez tudo o que era possível para alcançar o maior número possível de pessoas. Ele se fazia de judeu com judeus. Quando ele estava com os judeus, ele era 100% judeu. Quando ele estava com os romanos, ele era romano. Quando ele estava com os vendedores ou compradores de tendas, ele era um homem de negócios. Queridos, Paulo sabia se adaptar, ele se entrosava, ele se adaptava ao ambiente em que estava e aprendeu a apresentar a mensagem de maneira a preencher da melhor forma as necessidades daqueles a quem ele procurava alcançar. Isso é dom do Espírito Santo, se adaptar, se entrosar com as pessoas. Nós precisamos aprender a conversar com as pessoas não só sobre Bíblia. Depois que você se torna amigo, você fala da Bíblia. Mas até você se tornar amigo, você tem que falar daquilo que a pessoa gostaria de ouvir. Conversar sobre a profissão dela, conversar sobre a família dela, conversar sobre a cultura dela. Por isso, queridos, Paulo era um plantador de igrejas. Ele se fazia de fraco com os fracos. Ele se fazia de grego com os gregos. Ele se fazia de romano com os romanos. A parte de segunda-feira fala ouvindo os gemidos.
está falando da experiência de Israel. Em Êxodo capítulo 2, versos 23 a 25, fala da experiência de Israel, que depois de 400 anos, como escravos no Egito, eles não aguentavam mais, eles choravam, eles clamavam, eles gemiam. E Deus, a Bíblia diz em Êxodo 2, 23 a 25, que Deus ouviu os gemidos do seu povo. Lembrou-se do seu povo. Queridos, Deus ouve os gemidos, mas Ele não age diretamente. Ele usou Moisés. Deus ainda ouve os gemidos, mas Ele não age diretamente. Ele usa você. Assim como Ele enviou Moisés para libertar o Israel do Egito, Ele envia você na casa de uma pessoa que está orando, pedindo salvação, pedindo vida eterna, pedindo conhecimento da verdade. Ele manda você na casa de uma pessoa que está insatisfeita com a vida que vive, que sente um vazio dentro da alma, e essa pessoa está angustiada, e Deus não age diretamente. Ele manda você, Ele manda pessoas. Deus usa pessoas. Que privilégio, que honra sermos usados. Assim como Deus usou Jesus para chegar até você, Jesus para chegar até mim. O Pai usou Jesus para chegar até nós. E Jesus está usando você e eu para chegarmos às pessoas. Em Atos capítulo 10, a Bíblia conta a experiência de Cornélio, um homem pagão, mas temente a Deus e que orava. Mas Deus não agiu diretamente na vida de Cornélio. Ele enviou Pedro. E Pedro recebeu uma visão dizendo que ele deveria ir à casa de Cornélio. Não deveria considerar Cornélio imundo, porque Jesus morreu pelos pagãos também. E então Pedro, pensando na visão que Deus dera a ele, entendeu que ele deveria ir com os homens que vieram até sua casa, convidá-lo para ir à casa de Cornélio. E viajou com os homens e entrou na casa de Cornélio e disse: Deus me mostrou que eu não devo chamar de imundo aqueles pelos quais Jesus também morreu e derramou seu sangue. Queridos, Deus não age diretamente. Deus usou Pedro para chegar até Cornélio, usou Moisés para libertar o Israel do Egito, e usa você e a mim para bater a porta das casas e para alcançar os não alcançados. Este é o plano de Deus. A humanidade está cada vez mais fragilizada. Nós precisamos de projetos comunitários. Porém, eu tenho visto muitos projetos que funcionam uma vez por ano. O mutirão do Natal é um projeto, mas é uma vez por ano. Que tal se nós tivéssemos um mutirão de caridade semanal? Um mutirão de caridade semanal. Eu louvo a Deus pelo projeto comunitário que a Igreja Americana Adventista de Jacksonville tem. E alguns brasileiros que estão na nossa igreja em Jacksonville também participam deste projeto. Eu já contei essa história antes, eles alugaram uma casa grande com vários quartos, com cozinha, com salas, e ela fica aberta 7 dias na semana, das 9 da manhã até as 4 da tarde. E ali eles têm alimento, ali eles têm roupa, ali eles têm banho, ali eles têm sapatos, ali eles têm conforto, 7 dias na semana. Projeto comunitário tem que ser em bases regulares, semanais. Esses projetos que funcionam uma vez por ano são bonitos, mas não suprem a necessidade diária do cidadão, do carente. Por isso, nós como igreja e nós como indivíduos cristãos, filhos de Deus, devemos ter projetos comunitários com bases regulares, semanais. Nosso mundo é um lugar de dor. O mundo geme sob o peso e o sofrimento do pecado. Todos nós estamos sofrendo, ricos e pobres, cristãos e não cristãos. Todos estamos sofrendo. Ninguém escapa da dor e do sofrimento deste mundo. Essa dor nos oferece poderosa oportunidade de testemunhar. Quanto mais dor e sofrimento, pobreza ou doença que a pessoa esteja enfrentando, são brechas, são oportunidades, porque ela está fragilizada. E então você chega com o amor, com o carinho, com a amizade desinteressada. E depois de você fazer um amigo, você então mostra que Jesus é a solução. É Jesus que conforta, é Jesus que alivia a dor.
Há uma diferença na mente da comunidade entre uma igreja que faz um projeto anual de festas e uma determinada igreja adventista que tem um projeto missionário numa grande cidade em bases regulares e diárias. O que essa igreja faz? A lição fala de uma igreja que tem cerca de 75 membros adventista. Ela se reúne num centro comunitário que funciona diariamente. As pessoas podem ir ali a qualquer dia pela manhã e obter um de jejum quente. Essa igreja nem é tão grande, 75 membros, mas eles estão totalmente comprometidos em atender às necessidades de seus vizinhos numa área urbana. Não é somente Deus que ouve os gemidos. Deus também aguça os meus ouvidos para que eu ouça os gemidos daqueles que sofrem. Deus quer aguçar os teus ouvidos, meu irmão, para que você não tenha sossego enquanto você não conseguir ouvir o gemido daqueles que estão sofrendo porque perderam um ente querido, sofrendo porque estão com a barriga doendo de fome, sofrendo porque estão doentes, ou sofrendo de angústia porque não têm a esperança da salvação. É muito grande o sofrimento e nós sabemos qual é a solução. Deus nos use pelo poder do Espírito Santo. Na parte de terça-feira, semeando e colhendo nas cidades. A parábola do semeador está aqui na lição de terça-feira. A parábola do semeador de Mateus capítulo 13, versos 3 a 9, fala que existiam vários tipos de solo. E a lição de terça-feira destaca que assim como existem vários tipos de solo, existem também vários tipos de dons. 1 Coríntios capítulo 12 fala sobre os dons espirituais, dados a cada um pelo Espírito Santo para o que for útil. O Espírito Santo reparte, dizem 1 Coríntios capítulo 12, reparte os dons a cada um segundo ele quer, segundo a vontade dele. Romanos capítulo 12 fala também sobre os dons espirituais e Efésios capítulo 4. São 3 capítulos do Novo Testamento que falam sobre os dons espirituais. Diferentes dons porque existem diferentes tipos de solo. As áreas urbanas têm uma variedade maior de solos. A parábola do semeador aplica-se principalmente às grandes cidades, pois ali existe uma variedade muito maior de solos. O nosso maior problema, a nossa maior dificuldade como adventistas, cristãos, é que nós somos muito imediatistas. O que é ser imediatista? É querer resultados rápidos. Muitos projetos que recebem milhares de dólares ou muito dinheiro investido no projeto, eles querem ver os resultados rápidos. Eles querem colher e batizar rápido. Mas sabem, queridos, nós devemos investir em projetos de médio e longo alcance. Nós não deveremos ser imediatistas, porque o Espírito Santo precisa de tempo para trabalhar. O Espírito Santo precisa de tempo para transformar as pessoas, trazê-las do reino das trevas para o reino da luz, transformar os pecadores em santos e santas, santos, filhos e filhas de Deus. Não podemos ser imediatistas. Nós perdemos muito com esse imediatismo, batizando pessoas despreparadas, porque há uma pressão para se colher rápido. O mais poderoso projeto, na minha maneira de ver, pessoalmente agora, pastor Samuel Ramos, o mais poderoso projeto de evangelização que a Igreja Adventista pode ter, chama-se Escola Adventista. Muitos não entendem isso, mas a Escola Adventista é o maior projeto evangelístico da Igreja Adventista. E onde a Escola Adventista funciona, a igreja é forte. Onde a Escola Adventista é fraca, a igreja é fraca, quase morrendo. Por quê? Porque a Escola Adventista não é imediatista. Você evangeliza pouco a pouco, você evangeliza as crianças. E as crianças evangelizam seus pais. Isso leva tempo, isso leva muitos anos, mas dá um resultado fabuloso. Eu quero contar para vocês a história que eu li sobre o que aconteceu
no país chamado Belize. Em português, Belize. Belize é uma faixa exuberante, que margeia de terra que margeia o Mar do Caribe, exatamente no sul do México. Exatamente há mais ou menos 80 anos atrás, a população de Belize era quase que somente protestantes, metodistas, batistas, enfim, 80 anos atrás. Porém, hoje a população é predominantemente católica. O que aconteceu nesses 80, 100 anos que se passaram? A Igreja Católica se introduziu em Belize com escolas gratuitas. Eles convidavam as crianças para a escola, boas escolas, davam refeições na escola gratuita, davam até mesmo dinheiro para as crianças que não perdiam a aula, como incentivo para não perderem a aula. E essas crianças foram crescendo como crianças católicas, porque educação não é educação. Educação é religião. Vou repetir isso. Educação não é simplesmente educação. Educação é religião. As crianças se tornaram católicas. Cresceram e se tornaram líderes e políticos, todos católicos. Hoje, o catolicismo predomina em Belize. Um sacerdote católico, falando da população de Belize, ele disse assim: nós deixamos os velhos para os presbiterianos, nós deixamos os adultos para os batistas, para os metodistas, nós só queremos as crianças. Queridos, este é o maior e melhor projeto evangelístico que a igreja possa ter. Investir em escolas. Só que não podemos ser imediatistas, porque isso leva anos e anos para que as criancinhas cresçam com a mentalidade adventista e então elas vão formar lares adventistas. O mais poderoso projeto, trabalhar com as crianças. Na parte de quarta-feira, envolvimento pessoal. Não fique esperando pelos outros. É fácil cruzar os braços esperando por projetos da igreja, por projetos do pastor, projetos da associação, da união, da divisão. Não fique esperando pelos outros. Tenha um envolvimento pessoal. Como é possível ter um envolvimento pessoal? É ter um ministério pessoal. Ministério pessoal é algo que o Espírito Santo dá para você. O Espírito Santo vai dar ideias de como você pode usar seus talentos, suas habilidades para desenvolver um ministério, talvez nunca feito antes. Você pode desenvolver. O Espírito Santo dá ideias e abre caminhos para isso. As pesquisas mostram que a grande maioria dos conversos na Igreja Adventista dizem que se uniram à Igreja Adventista por causa de um relacionamento com um conhecido adventista. Ou seja, é um amigo ganhando outro amigo. Você só ganha amigos para Jesus. Primeiro você tem que se tornar amigo das pessoas, aprender a fazer amizades. Isso é uma arte que o Espírito Santo nos dá, aprender a fazer amizades. Para você fazer amizades, você tem que gastar tempo atendendo as pessoas, conversando com as pessoas por telefone, porque para um amigo, você nunca vai olhar no seu Call ID e ver que ele está te chamando e você não vai atender. Não, amigo atende. Para o amigo não existe volte depois. Para o amigo não existe eu não tenho tempo. Amigo troca ideias, amigo troca cheques, amigo serve, amigo que não serve não é amigo. Portanto, queridos, nós deveremos aprender a fazer amizades, servindo as pessoas, ou com o tempo, ou com alimentos, ou com almoços, ou com, enfim, o Espírito Santo vai abrir brechas e oportunidades, aprender a fazer amizades. O projeto dos pequenos grupos, o PG, pequenos grupos, é um projeto onde você aprende a fazer amizades.
Você convida as pessoas e a pessoa vê quão gostoso é cantar, sorrir, abraçar um ao outro, ter um lanche. Queridos, esta parte social, essa socialização que existe nos pequenos grupos é muito mais importante do que o programa que se faz dentro da igreja. Mas pouco a pouco as pessoas irão do pequeno grupo para a igreja. Pequenos grupos podem tomar a força de igrejas nas casas, diz aqui, que existia nos tempos do Novo Testamento. A igreja no primeiro século, segundo século, ela existia em pequenos grupos, não tinha prédios naquele tempo. Em todas as áreas urbanas ou suburbanas, sem a presença da igreja, nas quais habitem 3 ou mais adventistas, algum tipo de pequeno grupo deve ser organizado. Portanto, é fácil formar um pequeno grupo. Difícil é perseverar com o pequeno grupo. Não ser imediatista, não ter pressa de acabar. Você não pode ter um projeto assim, uma data para começar e uma data para terminar. Não, você deve ter uma data para começar, mas não uma data para terminar. Pequenos grupos não acabam, continuam sempre. Na parte de quinta-feira, alcançando as cidades. Nossa missão não é sair em busca de santos. Nossa missão é sair em busca de pecadores. Jesus veio em busca de pecadores, de ímpios. E nós precisamos encher a igreja de pecadores. Sairmos, como disse Jesus naquela parábola, sair pelas esquinas, pelos vales, pelas ruas e convidar, encher a casa de pecadores que serão alcançados pelo amor de Deus, que serão constrangidos pelo Espírito Santo, que receberão do Espírito Santo o arrependimento, serão conduzidos à confissão dos seus pecados. Mas, queridos, Deus quer buscar pecadores. Eu vim em busca dos pecadores. Os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. As cidades estão cheias, repletas de pecadores, de viciados, de drogados. Este é um ministério? Ministério com drogados? Eu tenho um casal de amigos que vive lá em Santa Catarina, no Brasil. Este casal fundou uma clínica onde as pessoas viciadas, elas são internadas, mas o prazo mínimo para se permanecer ali é de 6 meses. E olha, queridos, eles já batizaram um montão de gente. As pessoas não são somente libertadas das drogas, elas são convertidas a Jesus. Aleluia por isso. Parabéns ao Cirilo, parabéns à Kátia. Esse projeto maravilhoso é um projeto comunitário, é um projeto com bases regulares. Funciona sempre. Que Deus dê ideias para você e para mim termos projetos assim. Como Paulo disse a respeito de si mesmo, bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. A humanidade é má. Eu sou naturalmente mau. Mas pelo poder de Jesus Cristo eu posso ser bom e você também. Mas naturalmente a natureza humana é má. Mas Jesus Cristo veio morrer pelos maus. Quando não ainda o conhecíamos, ele já morreu por nós. As cidades sempre foram conhecidas por sua notória má influência, mas é ali que está o nosso campo missionário, nosso campo evangelístico. Eu moro fora da cidade. A minha esposa e eu moramos a 20 quilômetros da cidade. Mas o nosso campo missionário não é o campo. Nosso campo missionário é a cidade. Portanto, queridos, se você mora na cidade ou não, o campo missionário é a cidade. Deus não quer que as pessoas se percam. Em 2 Pedro capítulo 3, verso 9, diz que Deus não quer que nenhum se perca. Deus é longânimo. E Ele quer usar pessoas para salvar pessoas. E você pode ser uma pessoa salvando outra pessoa. Em 1 Timóteo 2,4, diz que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade.
Agora eu quero ler para vocês o que está em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10 e o verso 14 e 15. Abra a sua Bíblia. Romanos capítulo 10 e os versos 13, 14 e 15. Aqui nós lemos: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas ele tem que ouvir o nome do Senhor, ele tem que conhecer o nome do Senhor, ele tem que conhecer o nome poderoso e forte, Jesus. Há poder neste nome, mas mais da metade da população mundial nunca ouviu falar deste nome poderoso e forte, Jesus. Tem que ter alguém para falar de Jesus. Você e eu somos desafiados para sermos instrumentos de Deus. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés daqueles que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Deus conta com você, meu irmão. No plano que nasceu na mente de Deus, no plano da salvação que nasceu na mente de Deus, Deus colocou você, colocou a mim. Nós somos os instrumentos para Deus chegar até as pessoas. Deus usa pessoas. Usou Moisés, usou João Batista, usou Daniel para evangelizar Babilônia, usou Jonas para evangelizar Nínive. Deus quer usar você para evangelizar a tua cidade. Sim, queridos, nós, imbuídos pelo Espírito Santo, vamos chegar dentro da cidade, morando dentro da cidade ou morando fora da cidade. O Espírito Santo vai convencê-lo do momento certo de você sair das cidades. Mas mesmo morando fora das cidades, lembre-se, o campo missionário é a cidade. De 107 artigos escritos por Ellen White, falando sobre as cidades, Ellen White fala sobre quanto a se mudar para fora das cidades. De 107 artigos, 24 davam instruções sobre mudar-se das cidades ou estabelecer instituições fora das cidades. Mas 75 artigos davam instruções específicas para que as pessoas se mudassem para as cidades a fim de alcançá-las. Entenda bem isso. Quando Ellen White fala mudar para as cidades, é mudar para as cidades sem a presença adventista. Pense numa cidade que não existe presença adventista. Mude-se como um projeto missionário para esta cidade, para evangelizar. É neste sentido. Mas mesmo que você more fora da cidade, numa chácara, você tem que lembrar que o seu desafio está dentro da cidade. Queridos, a lição desta semana é a penúltima lição do trimestre. Está falando sobre o ministério urbano. Está falando sobre o desafio majestoso de alcançar as grandes cidades que não foram alcançadas. Oremos para este projeto. Entremos neste projeto de corpo e alma, buscando almas para Jesus. Sejamos copastores com Jesus, indo em busca das ovelhas perdidas e trazendo-as para o curral, salvando almas. Que o Espírito Santo faça de você um ganhador de almas, um cooperador de Jesus, um salvador, um instrumento nas mãos de Deus para preparar um povo para a breve volta de Jesus. Que a graça de Jesus fique com você. Amém.